tudo bem? Eu sou o Victor de Marco, neto do Marco, amigo da Daisy, filho da Paula e do Wilson, irmã da Antonella e vilanovense. Daisy, sócia e diretora da Apoio Negócios, tia do Carlão e da Laísa, já fez milhares de consultoria, atende os melhores e maiores empresas do estado de Goiás. Para finalizar, é filha de Elicleusa. Marco Medrado, sócio e diretor da Marco Consultoria, ajuda as empresas a se organizar e crescer. Avô de 4 filhos e pai e avô de 9 netos. O que ele é de verdade é um bom pescador e casado com a minha avó, Fátima. E nosso papo de hoje é com eles. O assunto é qualidade de vida no trabalho. Deise, me conta um pouquinho da sua história. Primeiro eu quero agradecer aqui em público, né? Tô até nervosa para falar a verdade, viu, Vitor? Estou me sentindo muito honrada, que eu acho que esse podcast, além de ser um projeto seu e você ser um menino prodígio, eu acho que ele escolheu talvez o seu maior ídolo, né, que é o avô. Então, de estar aqui nesse momento, eu me sinto muito privilegiada. Eu já entendi, não estava sabendo por que, Vitor, por que você me escolheu, mas agora está tudo claro na minha mente, né? Somos vilanovense. Vila! Dragão! Então, acho que a conexão maior não tem. Então, acho que o que nos move aqui, você desde muito cedo, se eu tivesse tido a oportunidade, né, aí eu tenho que elogiar o seu pai, a sua mãe, de fazer esse incentivo. Se eu tivesse, apesar que eu também tive boas escolas, né, Elicleusa e Jason, mas eu não tive foi peito de fazer isso com 10 anos de idade. Então, no mínimo, você está saindo aí na frente de muita gente. Então, dar a cara a tapa, se desafiar, isso aí é para poucos vilanovenses, não são todos que têm essa coragem. Então, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você, com o Marco, seu avô. Então, se a emoção, se eu gaguejar, viu, você me perdoa, porque a emoção está falando mais alto. Então, como você me apresentou, realmente o currículo pesa mais quando fala dos sobrinhos, né, Laísa e Carlos José, e eu te considero também um sobrinho querido. Obrigada. E a minha história também está muito ligada a essa nossa realidade aqui, que é esse encontro familiar. A nossa empresa também é uma empresa familiar, fundada pelos meus pais, capitaneada principalmente pela Elicleusa, minha mãe, que não está aqui mais conosco, mas está lá no céu nos abençoando. Eu vindo aqui agora pedir que ela abençoasse esse nosso primeiro encontro, seu primeiro podcast, porque ela era uma visionária como você, Vitor, uma pessoa da docência, de sala de aula. Então, isso aqui que você está fazendo, ela iria tá muito feliz porque ela acreditava nesses potenciais, né? E você é um deles. Eu fui quando muito jovem, e hoje quem está à frente dos negócios sou eu e as minhas irmãs. Apoio, ela tem o DNA voltado para gestão de pessoas, então, independente da carreira que você for seguir, o sucesso é na tratativa com as pessoas, respeitar as pessoas, incentivar as pessoas. Então, essa é a história da Apoio. Eu sou administradora de formação, tenho algumas especializações aí já voltado para a área de pessoas.
E esse tema que você sugeriu, depois eu vou dizer o porquê que eu gostei tanto. A qualidade de vida hoje, ela não é uma opção, ela é uma necessidade, principalmente depois da pandemia, né, do Covid, que você tão jovem já viveu uma coisa tão complexa, né? E aí depois do Covid todo mundo passou a se questionar mais, né? Porque a gente teve aí próximo, né, todos nós, uma situação que trazia possibilidade de morte e tal. E quando isso ocorre, a gente passa a refletir. Sim, a gente mais, né, por causa da idade, que o nosso tempo ele é menor, né, do que essa juventude, mas o Covid ele trouxe isso para dentro das empresas, a qualidade de vida. Não adianta a gente querer ter patrimônio, bens, salários altos, se a gente não pode desfrutar disso. E a Covid, pós-pandemia, eu que estou dentro das empresas, independente do porte dela, hoje os diretores, os gerentes, eles estão querendo valorizar isso, entendendo que o colaborador, o funcionário, ele tendo qualidade de vida, ele vai conseguir trazer melhores resultados para dentro da empresa. Então, o seu tema foi bingo, acertou na certa e parabéns aí pela escolha do tema. Esse é um pouquinho de mim. Obrigada. Marco, agora me conta um pouquinho sobre a sua história. É de verdade um bom pescador ou é papo de pescador? Então, Vitor, você já começou me desafiando. Vitor, eu vou contar para você vai entender por que eu sou um grande pescador. Houve uma época que a gente já pescava ainda no Rio Meia Ponte. E certa vez, eu peguei um lambari lá de 3 quilos. Ó, imagina, um lambari de 3 quilos, por aí você tem ideia se eu sou pescador de verdade ou não, né? Porque pegar um lambari de 3 quilos tem sentido essa fama, né? Eu não falo nada. Eu não falo nada porque... É pescador de verdade. Pescador de verdade. Já peguei, por exemplo, piau até de 15 quilos, por aí. Então, acho que você responde, tanto que eu sou um pescador daqueles de verdade, né? Para não falar mentira. Mas a verdade é uma grande mentira, né? Vitor já adiantou algumas palavras, né, da minha vida pessoal. Eu tenho minha esposa, 42 anos, 5 filhos, né, 3 homens e uma mulher. Então eu tenho 3 noras, um genro, né, tenho 9 netos, sendo que desses 9, 5 são mulheres e 4 são homens. E entre esses homens tem você. Sim. Né? Que a gente tem o prazer de estar aqui junto, né, nesse projeto que você idealizou, você desenvolveu, acreditou e está aqui. Né? Quando você tem um propósito e a gente é constante nele, a gente consegue. Sim. Essa é a primeira lição que a gente tem. E hoje é independente. Mas vou esperar ter isso. Não tem que esperar nada. O melhor momento é agora. Né? E você está realizando isso agora, na idade que você tem, 10 anos, já podendo aí repassar uma experiência, né? Uma experiência que, para nós todos aqui, é memorável. Né? É um aprendizado. Né? O mundo não espera. E você não está esperando o melhor momento. Está fazendo o melhor momento. Está construindo o melhor momento. Então, mas na minha expertise ou na minha experiência profissional, eu passei por alguns momentos mais fortes em empresa multinacional. 2 empresas multinacionais que me deram assim, uma bagagem para poder estar falando de gestão empresarial, mas de uma visão mais sistêmica, né, de liderança. Porque como a Amadez falou aqui, que está do meu lado aqui, não vai deixar eu mentir, porque eu vou falar aqui, né, quando olha, eu vou falar alguma coisa, eu falo, me ajuda aí, o que faz? Dependendo que você vai perguntar para mim, faça as palavras da Amadez as minhas, que eu sem possibilidade de errar. Né? E ela
colocou, né, que qualquer negócio, o negócio é gente. Né? Nosso negócio é gente, então é com elas, para elas, através delas. Né? No mais, são produtos, são serviços, e o grande desafio é gente, entender de gente. Acredito de que, independente do serviço ou do produto que você representa, quem entender de gente vai ganhar. Esse é o grande desafio e a grande diferencial das empresas. Aquela que acreditar em gente, investir neles, seu produto ou serviço será valorizado. Né? Porque pessoas engajadas, o que é que faz a diferença? E o tema fala muito a respeito disso. Né? Pessoas fazem realmente a diferença, porque tudo está linkado com elas. Né? Não faz sentido nenhum você ter um produto ou um serviço que não seja para pessoas. E não tem como você chegar sem as pessoas. Ainda, pelo menos até hoje, não se ouviu falar que se consegue algum objetivo, alguma escalada sem pessoas, ou que não seja para as pessoas. Não tem esse sentido em nenhum pilar da vida. Né? Então, o tema foi muito 10. A minha experiência com essas empresas foi muito forte na questão da liderança, que trata justamente de pessoas, e gestão, que trata de processos e resultados. E a nossa empresa, né, que agora você é diretor, ela foca basicamente nisso, em pessoas, né, e em processos. É claro que está aliado aí à tecnologia, porque a tecnologia agora passou a ser um pré-requisito. Sim. Ela não é um diferencial. O diferencial são pessoas engajadas e preparadas. Né? Então, esse é que faz a diferença. Porque tecnologia você compra. Agora, né, porque as empresas estão muito parecidas, o prédio é parecido, os produtos são semelhantes, os preços são praticamente iguais, mas quem tem as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa? Esse vai fazer a diferença. Então, o tema vai ajudar muito aqui a ter esse entendimento e essa valorização do ser humano, principalmente, né, depois da pandemia, que as pessoas despertaram. Opa! O que nós estamos fazendo da vida? E aí houve uma valorização da nossa existência. Então, nesse sentido, faz todo assim, o valor desse podcast e desse sonho seu que estamos realizando aqui em conjunto, e nós fazemos com muito prazer e uma honra muito grande. Para mim, mais ainda, né? Porque meu neto, como é que faz, né? Mas o que é Haja isso? coração. O que é isso? E você está de parabéns. E para mim, o orgulho. Obrigada. Para começar, o que é de fato qualidade de vida, Daisy? Olha, essa é uma pergunta complexa. Eu vim estudando essa última semana para esse nosso debate aqui, porque a qualidade de vida, às vezes o que é para mim não é para você, né? A gente estava até comentando aqui antes de iniciar as férias. Tem gente que gosta de férias e ir para o mato. Tem gente que gosta de férias e ir para grandes centros, né? Para as capitais, né? Então, às vezes, o que é qualidade de vida, o que me traz prazer, o que me traz bem-estar, pode não ser o mesmo para o Marco. Então, primeiro a gente tem que entender isso. Porém, a minha geração, da minha mãe, do Marco, ela tem uma ideia diferente. Antigamente, todo mundo achava bonito falar que era o workaholic. Não sei nem se você sabe o que é isso. Não sei. É o viciado em trabalho, né? Minha mãe batia no peito e falava, nunca tive menos que 3 empregos. Eu trabalho 20 horas por dia. Sou a primeira a chegar, a última a sair. Exato. Falava, nossa, eu não tive tempo de almoçar.
Hoje não, hoje as pessoas estão mais ligadas em atividade física, tanto que você vê, na minha época não tinha muito essa questão de alimentação fitness, as pessoas não se preocupavam muito em exercitar, e hoje isso, as pessoas querem viver mais tempo. Antigamente as pessoas viviam até 50 anos de idade. Hoje, né, a gente vê aí o Abílio Diniz, que é o dono ali do Pão de Açúcar, né, que é dono de uma fortuna, ele está com 92 anos, né? Silvio Santos também. Silvio Santos também. Então, Roberto Carlos. Roberto Carlos, que isso, né? Então, o pessoal fala, hoje os 50 eram os antigos 80 anos. Então, a vida hoje se estendeu mais. Porque a medicina está com mais recursos, a gente tem mais tecnologia. Exato. Mas o que adianta eu viver até 80 se eu não tenho uma qualidade de vida? Eu vou ter que andar de andador, ou eu vou ter que andar numa cadeira de rodas, ou eu, por não ter uma atividade física, vou ter, Deus o livre guarde, um AVC, alguma coisa. Então, todo mundo quer hoje ter qualidade de vida. A gente, como pessoa física, eu, Daisy, eu quero ter uma vida longa e com qualidade, para poder curtir essa vida. E dentro das empresas, eles entenderam que, além dessa qualidade de vida, as pessoas têm que ter a saúde mental, que a gente estava pensando de 10 anos para cá, muito no bem-estar físico. Eu ser ativa, eu fazer atividade, eu correr, fazer pilates, tomar vitamina, né? Isso todo mundo pensava já há 10 anos para cá. Hoje, volto a repetir, pós-pandemia, as pessoas se adoeceram muito mentalmente. Ficaram mais estressadas. Todo mundo hoje fala, eu estou ansioso, eu estou agoniado, ou síndrome do pânico, porque estresse, porque todo mundo é muita cobrança. Então, o seu pai mesmo, né, que hoje ele está numa carreira de destaque dentro de uma multinacional há muitos anos. Se você for bater, e você já com certeza bate altos papos com ele, ele deve comentar com você o quanto ele é cobrado o resultado. Então, mas as empresas hoje entenderam que para os executivos e todo mundo dar o melhor, tá motivado, ele tem que estar bem mentalmente, né? Outro nome bonito que o povo está falando, apesar da doença não ser bonita, é o tal do burnout. Que você já deve ter ouvido falar. As pessoas estão... Tem até pergunta aqui de burnout. Mesmo? Tem pergunta Maria, que medo dessas perguntas. Tem pergunta de burnout. E aí as pessoas ficam doentes mentalmente, porque é muita cobrança. É resultado. Nossa, será que eu vou perder o emprego se eu não trouxer resultado? Eu não fui promovido. A sua mãe, né, que é da área comercial, que é uma mestre na área comercial, requisitada aí por vários empresários. Ela tem que dar resultado, né? Aquela coisa de meta, bater meta, resultado. Ela é danada, ela cobra mesmo, você sabe bem. Então, a equipe comercial, ela hoje, terminou o dia 30. Amanhã começa dia 1º do outro mês, zerou o cronômetro, eu tenho que fazer tudo de novo. Se eu vendia 10 carros, eu vou ter que vender 15. Zero. Se eu vendia 15, eu tenho que vender 20. E aí, a qualidade de vida é isso. Resumidamente, o que é qualidade para mim não é qualidade para você, que às vezes, olha, o meu sonho é ter uma casa própria. Às vezes o sonho dele é fazer uma pós-graduação. Às vezes eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero fazer um mochilão, andar pela Europa, tudo. Então, isso muda de um para outro, o que é qualidade de vida. Mas, hoje, tendo a possibilidade de viver mais, a gente quer ter qualidade de vida para estender esses anos de vida, e a gente tem que cuidar da cabeça. Porque hoje o que mais se adoece, às vezes, não é nem o corpo, é a cabeça, porque a gente vive no mundo, vocês mesmos, né? Já nasce sabendo mexer no computador, no celular. Se for colocar eu e você... nativo, né? Eu e você numa disputa eletrônica no celular, quem mexe mais em recurso,
você vai estar melhor que eu. Hoje me cobram, Deise, você não está tão esperta na internet, nos aplicativos, né? Eu não andava de Uber, eu andava era de táxi, eu não sabia pedir Uber. Hoje você provavelmente pede Uber só. Eu ainda tenho que pedir ajuda para usar Uber. Eu sou da era do táxi. Táxi. Né? Então, isso tudo... Táxi? Você nem deve saber o que é táxi. Táxi? Táxi. Então, isso tudo impacta do que é qualidade de vida. E, resumidamente, qualidade de vida é você poder estar com os seus, com as pessoas que você ama, com mais tempo, qualidade de vida, melhores condições, né? Então, isso que na minha visão, é a qualidade de vida. Em Deise. E, curiosamente, aqui no Brasil, as pessoas, por paradigma, elas passaram a vincular qualidade a algo que é bom, muito bom. Na verdade, é um padrão. Né? E minha qualidade de vida é o meu padrão. Então, por isso é que as empresas têm que se preocupar com a qualidade de vida no sentido de respeitar as diferenças. Isso. Então, você ganha um prêmio, muitas vezes, numa empresa, que você não está interessado nele. Olha que situação. Então, o que motiva um, não motiva o outro, por causa do padrão dele. E isso está dentro da qualidade de vida dentro das empresas. E isso é um desafio muito grande, porque como eu vou colocar alguma coisa engessada para pessoas diferentes? Então, é um desafio muito grande, e se nós começarmos a pensar que qualidade, vincular qualidade a algo muito bom, quando, na verdade, o que é bom para um, pode não ser para o outro. Né? A qualidade tem muito a ver com a percepção que a pessoa tem da vida dele, o que é bom para ele. E as empresas estão com esse desafio de identificar fórmulas de respeitar essa percepção. Qualidade passou a ser uma percepção. O que eu entendo que é bom para mim, essa é a minha qualidade. Agora, a Dê pode pensar no padrão dela, e aí não há julgamento, que é bom ou ruim. É o respeito à diferença. E as empresas estão aí aprendendo a ver dessa forma. Né? Então, era um clichê, e tem que atendia todo mundo. Não é assim, mais, porque esse padrão não é mais um clichê. Né? O que faz para um, faz para outro, mas um desafio, e que nós temos que estar realmente avançando nisso aí, aprendendo, porque o ser humano, ele realmente é de uma diversidade muito grande, infinita. Não existe ninguém exatamente igual ao outro, nem de vida, nem de momento. Meu momento para estar exigindo de mim uma outra necessidade que não era ontem. Ontem não tinha carro, hoje já tem carro. E agora? Será que essa qualidade ou essa necessidade que vai afetar a minha vida, isso levando para dentro das empresas o que ela me oferece? Olha como é desafiador, e isso está na mão das lideranças. Verdade. Agora, Deise, qual é o papel da liderança da qualidade de vida na empresa? Eu estava num congresso no final do ano passado, e uma das palestrantes era a diretora de felicidade da Heineken. Né? Imagina, hoje, dentro das empresas, a gente fazendo as perguntas, né? Quais são as profissões do futuro, né? Hoje já tem diretor de felicidade dentro de empresas do porte, né, da Heineken, né, que é mundial. Então, acho que a liderança, foi muito o que o Marco colocou, entender e conhecer de forma particular a sua equipe, né? Igual a sua mãe, tem 2 filhos, com a mesma criação, o mesmo ambiente, o mesmo pai, tudo junto, você é totalmente diferente da sua irmã. Então, o líder é entender as particularidades de cada um dos seus liderados.
Então, às vezes eu vou trazer um problema que eu estou tendo com meu filho de saúde. Às vezes uma outra colega pode estar com um problema no casamento, o esposo está com problema, ou às vezes ela está com problema financeiro. Então, cada uma dessas pessoas dentro das empresas, elas vão trazer satisfação e insatisfações. Vão trazer dores e delícias, vão trazer medos, angústias, expectativas, sonhos a serem realizados. E o líder, obviamente que ele, dentro de uma empresa, ele tem a condução maior, né? Se é uma concessionária, é vender carro com qualidade, com serviços de excelência, né? Isso tem que estar realmente acima de uma diretriz maior. Mas as empresas, para poder atingir essa diretriz, a estratégia maior, ela só consegue com as pessoas. E por isso que o líder, ele vai ter que gerenciar de forma individual cada um. Imagine a sua professora, quantos coleguinhas que você tem dentro da sala? 20, 30, 40? Ela tem que ser uma professora para cada um. Às vezes, para você, ela dando uma matéria ou uma tarefa, ela pode despreocupar. Não, o Victor, ele é extremamente responsável. Mas, por outro lado, ela vai ter que trazer coisas que vai te desafiar. Porque quem se propõe, aos 10 anos, fazer um podcast, você não se contenta com pouco. Você quer mais, você tem sede de evoluir, sede de crescer. Às vezes, o seu coleguinha, o máximo que ele quer é chegar à hora do recreio para jogar bola. Você não, você deve ser aquele que exige mais do professor. Ele tem que trazer novidades, tecnologia, inovação, exemplos, que você deve dar um pouco de dor de cabeça nesse sentido. Então, é mais ou menos, a professora sua é a sua líder, é a sua gestora, é a sua gerente ali dentro daquele empresa sala de aula, empresa escola, né? Que você também... Então, é da mesma forma dentro das organizações. E cada... você está num ambiente familiar amoroso, que eu conheço, né? Respeitoso. Às vezes, colegas seus estão num ambiente que os pais não se entendem, não conversam, não é um pai amoroso, uma mãe próxima. Gente, né? E aí, o que acontece? A sua gerente, que é a sua professora, ela vai ter que liderar de formas distintas. E aí, se ela não liderar, se ela não der escuta de forma individual para cada um de vocês, igual dentro das empresas, você não vai trazer o seu melhor. Aí você não bate meta, você não tem boas notas, você não vai ter bom desempenho. Então, por isso que muitas vezes tem lá um vendedor. Ele aqui é doutor nisso. Eu posso ter o melhor vendedor. Se eu for promover ele para gerente de vendas, pode ser que a gente dê perca um grande vendedor e ganha um gerente que já não atende. Não atende. Por quê? O peso hoje de ser um líder é muita responsabilidade. Eu falo que o gerente ele é a salsicha do cachorro quente. Ele é pressionado pelos donos para trazer resultado, é pressionado pelos colaboradores para ser ouvido. Os liderados, né? Exatamente. E o ketchup e a mostarda é a pressão do mercado de trabalho. Então, é pimenta, é ketchup que vai ali naquele cachorro-quente. Se ele não firmar o golpe, né, ele desanda e a coisa não dá resultado. Então, por isso que a qualidade de vida versus liderança é um desafio muito árduo. E às vezes você quer promover alguém e fala, não, eu não quero, por que eu vou ser gerente? Eu vou ter mais dor de cabeça. Muita gente repula. Vou levar os problemas para casa, vou ficar preso. Então é mais ou menos isso que eu entendo que é a liderança ligada a uma qualidade de vida. Deise, há um fato curioso.
eu estava com o Vitor estudando o assunto mais a profundidade dessas questões de qualidade de vida no trabalho, e eu estava diante de uma estande, né? E ele perguntando, e eu passei um material para ele sobre o conceito de empresa humanizada. Eu falei, dá uma lida nisso aqui. Aí eu olhei para a estante, olhei e falei, tem algo que eu vou te passar agora para que você dê uma refletida. E estava lá o livro Empresa Feliz. Aí eu peguei o livro, entreguei para ele, ele abriu, está lá, Marco, junho de 96. Então, em 1900, na década de 90, essa preocupação foi forte, mas ela ficou em segundo plano por falta de consciência. Não houve um fato que despertasse tantas empresas como a pandemia. Isso. Então, o livro atualiza isso. Como você disse, a empresa agora é gerente de felicidade. Felicidade. Aí estava lá algumas perguntas e fica lá. Qual é realmente o fato de que umas pessoas, todo mundo quer? Nem todo mundo quer casa, nem todo mundo quer carro, nem todo mundo quer dinheiro. Mas ser feliz, a seu modo, esse é um senso comum. Então você vê que a situação agora vai, realmente, eu acredito, né, e torço imensamente que isso vá adiante. Né, porque agora os desafios virão, que é a consciência das empresas e também dos empregados, de conhecer os limites e realmente o que é isso. Será que um funcionário feliz é só salário? Será que uma empresa feliz é aquela que as pessoas não reclamam de nada, mas é isso mesmo? Será que um colaborador que coloca a exposição dele, que reclama, ele está insatisfeito? Ou ele está engajado e não aceita? Então, olha como as coisas vão andar daqui para frente e está precisando de jovens como você, que se preocupa com isso e alavanca toda essa ideia e traz isso para a nossa realidade, principalmente para o nosso Brasil, que sofre uma pressão muito grande de insatisfação com a própria vida, com o próprio tudo, e reclama mais do que solicita. É verdade. Isso é ruim, isso é bom, como deveria dizer, eu preciso, eu quero, eu consigo. Como é o caso do exemplo seu, não, eu quero fazer. E a idade não foi limite. Né? Então, essa ideia já existe, o livro está com você, né? Você deu uma lida nele lá, e falou, mas isso aqui é hoje. Né? Agora, como qualidade de vida, no passado, bem específico, tá lá, empresa feliz. A felicidade é algo que se estuda da filosofia há muito tempo, e agora com a nova roupagem, né, que é essa qualidade de vida no trabalho, voltar ao assunto, e agora, quem sabe, realmente muda esse contexto, muda essa realidade. Exato. Você que olhou muito bem o tema, até nesse sentido. Né? Felizmente, não tinha um livro lá, vai falar assim, opa, tá aqui. Agora as perguntas são diferentes, uma para a Deise e outra para o Marco. Deise, me conta uma experiência legal que você teve em um ambiente de trabalho. Nossa. Não precisa citar o nome da empresa. Desafiou dele, né? Eu, menino. Deixa eu ver. Ligado à qualidade de vida no trabalho. Sim. Entendi. Nós, que é o que as empresas, né, com essa evolução, algumas empresas elas mudam de forma consciente e outras mudam de forma punitiva. Né? O governo ou as legislações obrigam elas a fazerem algumas coisas. Né? Antes nem era muito obrigado ter pessoas com deficiência dentro das empresas. Né? E hoje a empresa, a partir de um número X de pessoas, ela é obrigada a ter ou uma pessoa que usa cadeira de rodas, ou alguém que é cego, surdo,
que tem alguma limitação intelectual, ou contratar autista, ou síndrome de Down. Então, hoje isso já é uma lei. Mas eu tive a oportunidade, né, a gente trabalhou numa rede de, como o exemplo é bom, eu vou citar o nome. A gente foi o RH terceirizado das redes Novo Mundo durante 26 anos. E isso há mais ou menos uns 20 anos, 18 anos atrás, eles quiseram trazer pessoas com deficiência para dentro do quadro. E aí a gente começou a fazer as seleções. Fizemos muita coisa errada no início, né? Porque aí a gente contratou, mas a gente não preparou a empresa. Então, contratamos pessoas, por exemplo, com cadeira de roda, mas via que na época lá o departamento de análise de crédito, onde que libera a compra, tinha escada, né? O refeitório, o banheiro do refeitório ainda não estava, então a gente colocou o bloco na rua, colocamos o projeto na rua e fomos fazendo os ajustes, né? E eu me lembro de uma pessoa surda, isso hoje a gente já tem, né? Por exemplo, o computador, você já tem programas que traduzem para que o surdo possa, através de códigos, poder ler. Tem a Libras, que hoje já tem curso superior, né? Que antes era muito difícil de ter isso. Estou falando há 18, 15 anos atrás, né? E aí a gente contratou uma pessoa, ele tinha quase 37 anos, nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido uma carteira assinada, nunca ele teve a oportunidade. E quando foi dada a oportunidade para ele, ele abraçou com unhas e dentes. Estudou, se empenhou. O resultado dele foi tão sensacional que ele teve uma promoção. E aí, nas festas de final de ano, isso passou, né? Já tinha contratado, para a gente pode não ser marcante, mas para o outro que viveu, marca muito, né? Uhum. E eu me lembro que eu fui convidada para uma das festas de final de ano, de confraternização, de colaboradores, tal e coisa. Ele não era casado, ele levou como acompanhante a mãe dele. E aí ele falou, apontou, né, para a mãe e falou, ela que me deu a oportunidade do emprego, né? A mãe não era nem surda, nem muda, e aí ela veio falar comigo, né? Imagine a satisfação dessa pessoa, né? E aí eu falei, olha, o mérito foi dele. Igual, por mais que você teve ajuda da sua mãe, do seu avô para esse podcast, do Fábio, né? Aqui todo mundo abraçou a causa, mas o mérito de ter feito, ele é seu. E foi o que aconteceu, né? O mérito do emprego, ali a gente só foi um fio condutor. Foi mérito dele, né? De ter saído de casa. Ele já tinha levado quantos nãos com 37 anos? Ele assumiu o risco de levar mais uma porta na cara, né? Mais um emprego que não foi dado. E isso, né? Eu pude perceber ali uma satisfação. A empresa teve o reconhecimento, foi um destaque, né, na época, ela recebeu o prêmio de ter essa visão de diversidade. Então, ali a gente trouxe um alento, uma possibilidade para ele, mas que isso foi extensivo a todo mundo. Eu de ter feito parte daquele reconhecimento, a empresa de ter o respeito da comunidade, da cidade, de ser uma empresa engajada nas causas sociais, e isso tudo é qualidade de vida, né? Então, promove, aqui, né, a qualidade de vida. Promove o respeito. Então, esse foi uma situação que me trouxe muita gratidão, muita alegria, e eu fiquei muito satisfeita de ter vivido esse momento, né, dentro da empresa. Agora, excelente. A sua é diferente. A sua é
Me conta uma experiência não muito legal que você teve em um ambiente de trabalho. Também não precisa citar o nome da empresa. Ah, tá. Bom, Vitor, eu estava numa situação assim muito delicada na minha vida. Então, eu tinha feito uma escolha, ela não deu certo, e eu tinha que voltar para o ambiente de trabalho. E deu um prazo para mim. Bom, até tal época, se eu não resolver isso aqui com um trabalho, eu vou acabar com isso aqui que eu tenho de qualquer maneira. Né? Eu tinha um comércio que não me sentia bem com ele, eu acho que não era bom para a sociedade, se tornou assim, um tanto assim agressivo. Falei, não fico. E deu um prazo para mim. Dentro de tanto tempo, se eu conseguir um novo trabalho, eu vou para esse novo trabalho, fecho o novo trabalho. Mas se eu não conseguir, fecho assim mesmo. E dei um prazo. Quando eu coloquei meu currículo, aí eu fui chamado e nós tínhamos 90 pessoas que eram candidatos. Felizmente, entre os 90, eu fui realmente o chamado. Recebi na época, era Telex, né? Mandou um Telex para mim, comparecer isso e isso. Cheguei na empresa, olha, você foi escolhido, isso, comparecer com os documentos tal dia, isso. Eu fui lá, peguei os documentos, entreguei, e era para começar. Tá, ninguém me recebeu. Fui rejeitado 100%. Ué? Não me aceitaram, os funcionários não me aceitaram como o novo gerente. Não tinha aceitação de ninguém. Ninguém me conhecia e também não foi apresentado para ninguém. Aí eu falei, bom, agora como é que eu faço aqui? Agora está enrodando. Como é que eu faço? Né? Sentir rejeitado, assim, naquela situação, não foi fácil para mim. Aí eu saí e pensei, e agora? Eu sou rejeitado. O que eu vou fazer com essa verdade e com esse sentimento de rejeição? Fiquei calado, entrei e comecei a conversar com as pessoas, um outro, e elas respondiam para mim do jeito que estavam. Eu aprendi naquela época que o oposto do amor não era o ódio, era realmente a indiferença. E aí eu fiquei totalmente isento do amor, porque o que tinha ali era só indiferença. Com muita calma, muito jeito, muita humildade, não tinha outra saída para mim. Eu fui conversando com um, até que apareceu um filho de Deus lá e falou assim, não, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu sou o gerente, ué. Falou, você que é o novo gerente? Eu falei, faz um favor para mim, me apresenta. Aí foi me apresentar e as pessoas diziam o seguinte, oi. Era uma empresa grande, que depois foi ligada a uma multinacional. Eu falei, como é que eu faço? Né? Na época não se usava muito o telefone, era Telex. Eu falei, vou usar o Telex para dizer que eu estou sendo aqui totalmente rejeitado, excluído, que ninguém me apresenta, ninguém me vê. Com muito cuidado, esse dia eu passei o tempo todinho observando o comportamento das pessoas. Em um determinado momento eu vi que tinha uma pessoa sofrendo. Né? Ela estava sofrendo, mas não era por causa do trabalho. E eu ofereci ajuda. Ela falou, não quero ajuda não. Eu falei, tudo bem, mas eu estou aqui, se você precisar de ajuda, eu sou o seu gerente. E eu vim aqui para te ajudar. Nisso os outros escutaram, começou uma aproximação, mas ficou assim dentro de mim um bom tempo, eu lutando contra aquilo, e que na verdade foi um aprendizado muito grande, eu cresci muito com aquilo, porque aí eu pude entender que era resiliência, e que a força que tem o oposto do amor, quando se pensa na indiferença. Mais tarde, eu fui descobrir o que aconteceu, é que tinha um colega muito amado dentro da empresa que concorreu comigo. E aí, né, eu agredi tudo aquilo ali. Foi uma agressão. Né? Não precisa dizer que no início não foi fácil perdoar, mas eu aprendi também a perdoar. E entender o seguinte, não é uma questão de julgamento certo e errado,
mas cada um tem suas razões. Né? Ele tinha as razões deles, porque o rapaz estava lá há muito tempo, tinha competência, mas infelizmente para ele, na hora de fazer os testes, ele vacilou. Né? Você tem um momento que ele vacilou, né? Quando foi feita uma pergunta sobre como se comportaria numa situação difícil, assim, e a minha resposta foi em cima da liderança e flexibilidade. Né? Outra coisa que eu aprendi foi numa resposta que eu dei rápida, né? Foi quando falaram algo que eu não concordava, botava a gente diante de uma pergunta que ninguém concorda. E os meus colegas respondiam, não concordo. E eu não sei, veio uma coisa assim, acho que de Deus, e eu respondi, eu penso diferente. Aí eu fiquei com a vaga, fiz toda a diferença. Quando eu deixei essa empresa, fizeram bolo para mim, isso. Então, você vê uma experiência difícil que se tornou um aprendizado. E é isso que nós temos que ver. O lado bom de tudo. O que eu posso aprender? Eu vou provocar situação ruim? Não. Mais uma vez, estando nela, o que eu aprendo? E o que eu posso ensinar? E sair fortalecido, deixando as pessoas melhores do que quando você encontrou. Mesmo diante de uma situação que você é o réu, é a vítima e é adversa. Né? Então, eu passei por essa fase e dizer que algo ruim é totalmente ruim, aquilo me ajudou, assim, para sempre da minha vida, e muito eu devo àquilo. Aquela experiência. Aquela experiência. Então, nem tudo que tem essa conotação de ruim, difícil, ou de algum julgamento nessa natureza, é de fato isso. Né? É como a percepção que a gente tem e saber que, por pior que seja a situação, algo de bom você pode ter. Você pode aprender, no pior das hipóteses. Isso aí. Agora, voltando os dois, a mesma pergunta. Deise, como o clima organizacional impacta na qualidade de vida do trabalho? Nossa, isso aí. Vitor, você tá bruto, hein? Tá, Olha! Maria. Ele tá judiando de mim. Tá judiando, mãe. Não, aí você pegou ela mesmo, Ave hein? Maria. Repete aí pra mim. Como o clima organizacional impacta na qualidade de vida do trabalho? Excelente pergunta, hein? Minha avó tinha um ditado, eu vou explicar, não sei se vocês vão entender. Ele fala, se a gente quer pegar açúcar, se a gente quer pegar mosca, a gente pega com açúcar e não com vinagre. O que ela quis dizer? Que depois de muito tempo que eu fui entender. Se você quer as pessoas fazendo a seu favor, fazendo a favor da empresa, com empenho, com dedicação, não é que você tem que adular. Mas, antigamente, hoje não é mais politicamente correto. Aquele gerente que batia na mesa, eu que mando, faz que eu estou mandando, né? Manda quem pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aí o gerente falava assim, né? Sei lá, eu era secretária, e o gerente falava assim, você não fez isso até agora, mas você é uma burra, você é uma idiota. Existia isso, viu, Vitor? Pode acreditar, coisa que hoje em dia não existe. Opa, ainda tem uns, como diz o outro, fantasmas por aí. Se brincar, ainda tem. Então, qual que é a moral, né, da coisa? Você tem que respeitar, trazer um ambiente leve, não que vai ser só flores. A vida não é sempre um parque de diversão. A vida não é feita só de Disney. A gente tem percalços, a gente tem pedras no caminho, a gente tem dificuldades, né? É igual lá na criação, provavelmente, né? Não é tudo que você pede para sua mãe que ela te dá, né? Todo dia eu quero comer McDonald's. Pode? Não.
Não pode, porque primeiro é caro, segundo não é nutritivo. Então, não é que eu, dentro de uma empresa, como uma líder, não é que eu vou fazer tudo que os meus funcionários querem. Mas, se eu não tiver um ambiente saudável, respeitador, leve, se eu só tiver pondo a mão na cara, só detonando, não incentivando, você não vai ter uma equipe legal. Então, e o clima organizacional, não sei se você concorda, mas que muito é de responsabilidade dos líderes, dos donos, dos diretores, que vem efeito cascata. Por exemplo, tem um cliente meu, que esse eu já não posso contar eu conto o milagre, mas eu não posso contar o santo. Eu posso contar o que é, mas não posso falar qual que é a empresa. Eles tinham 2 refeitórios. Um refeitório para os funcionários, o vendedor, o estoquista, o almoxerifado, é aquele refeitório... mais operacional. Né? E lá no refeitório dos donos e dos gerentes, tinha picolé, suco, filé mignon. Foi muito presente. Né? E aqui só tinha... Não precisa de estar... Não é todo dia que uma empresa consegue dar banquete. Às vezes é numa festa de final de ano e tal. Uhum. Mas, se você tem 2 refeitórios, você há de convir que a equipe vai dizer, não, para os donos é tudo, para os diretores é tudo. E para a gente que faz a empresa, vem só arroz, feijão e carne moída. Então, tudo isso a gente tem que entender que faz parte de um clima ruim, hostil. Então, na hora dele fazer hora extra, na hora que ele trabalhar dobrado, na hora dele cumprir meta, os funcionários, eles servem. Mas na hora de ter um mínimo, aí só vai para os donos. Então, o clima organizacional, se o dono não está fazendo por uma mentalidade, ele tem que fazer ao menos por uma inteligência. Se ele não é bonzinho, ele tem ao menos que fazer a coisa bem feita para ele trazer resultado para a equipe. Então, se a gente tem um ambiente ruim, o resultado vai ser ruim. Se a gente tem um ambiente hostil, você vai ter pessoas que não vão torcer a favor da sua empresa, vão torcer contra. Eu quero ver até que hora que essa empresa vai durar. Aí eles fazem motim, eles fazem pirraça, que é do ser humano. Eu faria a mesma coisa, não faria diferente, né? Então, a mesma coisa, você está com uma professora lá que é legal, você vai querer, na hora que ela pede silêncio, fazer. Agora, se é uma professora que maltrata, xinga, aí que os alunos vão picar ela. Então, é mais ou menos isso o meu pensamento. Olha, Vitor, como é as experiências que a gente vai acumulando, por onde a gente passa. Entre os anos 70, final dos anos 70, até o final dos anos 80, eu trabalhava numa empresa multinacional. E tinha como cultura, né, que as pessoas do escritório, e ali também tinha os gerentes e diretores, tinha um refeitório, mesa redonda, tinha garçom. E a turma do operacional, fábrica e demais, era aquelas bandeja. Você vai bandejando, vai colocando. Bandejão. E aquilo ali. E ali e tal. E ali o ambiente não era tão cheiroso, porque as pessoas chegavam suadas e tal. E eu era dessa turma. Quando eu fui promovido, eu passei para outra turma. Você não tem ideia o bullying que eu sofri da equipe que eu deixei. Ô, chefinho. Agora tá bem. Ô, tá bem, hein? Na época não tinha esse termo bullying, era encheção de saco mesmo. Era rejeição. Né? Então eu fui rejeitado também nessa época pela equipe anterior, quando eu deixei o bandejão e fui para a mesa redonda, porque lá tinha sobremesa e tudo isso. E quando saía, a porta de uma era bem do lado da porta da outra, eu já saía sofrendo
Os assédios. Os assédios. Os ataques. Mais tarde, já depois de uns anos, eu fui promovido a gerente de qualidade e ainda tive que prestar conta disso aí. Por vezes, eu deixava esse privilégio e ia almoçar com eles. E, para ficar melhor para mim, eu tive que, muitas vezes, defender algumas colocações que eles tinham a respeito do almoço, reclamações, levar essas reclamações para ser aceito. E isso era cultura de uma empresa, você vê, suíça. Olha como é que eram as coisas. E isso era uma mentalidade. Você falou mentalidade, o que é? A cultura da empresa, que é a mentalidade. Hoje a cultura não permite esse tipo de coisa. Quem estiver nesse campo está indo na contramão. Hoje, eu estou dizendo isso, mas se reflete em outras áreas. Sim. Não é só na refeição. A refeição, tudo ok. Mas ainda ficou em outros campos, né? Um privilégio de escolher melhor seu tempo de férias, uma flexibilidade no horário, que para uma turma a coisa vai melhor e para outra se vira o rosto para o outro lado e aqui é assim. E aí a pessoa fica... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda é muito forte isso dentro da cultura da empresa. Você vê, nem tudo avançou. Sim. Agora, que benefícios a empresa pode oferecer aos seus colaboradores que impactam melhorias na qualidade de vida no trabalho? Isso é para mim ou para ela? Para ela. Você tá... Ave Maria, não! Você está defendendo só seu avô. Olha! Depois veio para você. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que dar o básico para poder depois sugerir algo melhor. Então, hoje, às vezes, para a gente que tem uma realidade mais satisfatória, a gente às vezes não sabe o que é faltar o arroz e feijão na mesa. Então, as empresas hoje têm que fazer a tarefinha de casa, que é? Uma alimentação, ou um ticket de alimentação, ou um refeitório. Hoje em dia a gente sabe como é precário a questão da saúde, então um plano de saúde, e isso até para o próprio colaborador não faltar tanto, se ele tiver que ficar lá no SUS, no hospital público, ele vai ficar 2, 3 dias, às vezes tendo plano de saúde ele retorna mais rápido para o trabalho, né? Condução, uma ajuda combustível, vale transporte, isso que a gente chama de básico. Mas hoje em dia, até vendo a questão da qualidade de vida, tem outras formas, tem benefício que você pode, ajuda a educação, pagar uma faculdade, pagar uma pós-graduação, que às vezes ele não tem, e isso ele retorna. Um funcionário mais gabaritado, ele vai trazer mais resultado. Hoje, muitas empresas têm aquele Gympass para poder ir para as academias, que se impacta no nosso tema, que é a qualidade de vida. Outros que é importante, até mesmo houve uma situação, um empresário que é cliente nosso, muito consciente, no período da pandemia, o pessoal ficou em casa. Então, ele não tinha as despesas do refeitório, né? Porque ninguém ia mais na empresa. Ele falou assim, olha, Deise, eu não quero só não deixar de ter essa despesa. Esse dinheiro já não estava definido para os colaboradores? Está no orçamento, né? Está no orçamento? Como é que a gente pode? Aí a gente teve uma sacação, um cliente, uma multinacional que tinha, e eu falei, vamos implementar. Uma foi colocar para o pessoal, para todos os colaboradores, Spotify. Porque ele estava mais dentro da casa com os familiares. E outra, Netflix. Então, esse dinheiro que ele dava para o refeitório, ele passou a economizar, ele passou a dar Spotify e Netflix. Porque primeiro ele ia estar dentro de casa. Imagina com a meninada para trabalhar, né? Dentro de casa era difícil. Dava ali um filminho para o filho assistir, ou até mesmo aquele momento de recreação entre a família. Então, são coisas menores,
né? Uma cesta básica, um Spotify. E hoje, com o problema que as pessoas estão adoecendo mentalmente, muitas empresas estão dando gratuito ou com melhor condição terapia. Muitos colaboradores não conseguem pagar um psicólogo. Hoje as empresas, em função que as pessoas estão ficando mais adoecidas, né? A gente citou aí burnout, ansiedade, depressão, muito suicídio dentro das empresas, né? Então, é um benefício que é dar psicólogo. Inglês é uma outra atividade. Algumas empresas, por exemplo, o funcionário ele é vendedor. Ele usa o carro da empresa. Aquele carro ele vai ficando velho para a empresa. Em vez de vender, ele dá a condição do colaborador comprar com um preço mais acessível. Ele já estaria vendendo mesmo aquele carro usado que ele tem que comprar uma frota nova, carros novos. Dá uma melhor condição, o funcionário passa a conseguir ter um carro, coisa que ele não conseguiria, não tem dinheiro. Então, são situações que que a empresa vai ser um local de caridade, não tem como dar carro, a empresa tem que sobreviver, né? Você vai dar a sua mesada para mim? Você acha certo? Eu acho, mas você acha? Eu não. Não, eu acharia super certo, né? Mas tudo bem, você não quer dar sua mesada para mim, mas você poderia destinar um pedaço da sua mesada, alguma, sei lá, usar ela de uma outra forma que te traga retorno, né? Sem sua mãe saber, você tem uma secretária do lar, né? Às vezes você dá 10% da sua mesada, ela faz a sua tarefa de casa. Não, brincadeira. Sua mãe me mata. Mas brincadeiras à parte, tem várias formas de trazer um pacote de benefícios para dentro das empresas. Vitor, isso é recente, agora, uns 30 dias. Eu estava na empresa e estava lá o pessoal, a gerência reclamando de um vendedora. Mas todo dia ela chega 15 minutos atrasada. Eu falei, 15 minutos, por que não regulariza logo o horário dela para verificar? 8h30. Aí eu pedi o seguinte, faz um levantamento para mim de quantas colaboradoras que têm filho e precisam levar o filho na creche. Fez o levantamento. E quantas que estudam? Fez o levantamento. Falei, vamos fazer isso. E agora me fala quantos negócios nós realizamos até 8h30 e quantos negócios nós realizamos das 5h30 às 6. Ora, como fez o levantamento, o que fez? Uma turma entrava às 8h30 e levava o filho na creche, e o outro que ia para a escola entrava mais cedo e saía meia hora antes para ir para a escola. Para a escola, para a faculdade. E a turma que ficava depois das 6, cobrindo mais meia hora, ficava arrumando a loja. A outra pegar a loja arrumadinha. Então, todo dia, quando abria a loja, nós criamos um conceito. Todo dia de inaugurar a loja. Então, abria a loja e ia arrumar a loja. Porque saía tudo correndo para ir embora ali, né? Chegava cedo, quando dava 8 horas, abria a loja toda arrumada. Né? Então, essa preocupação. Então, elas trabalhavam sabendo que a filha estava lá na creche e que não chegou atrasada, ela chegou adiantada. E que não precisava sair correndo para pegar o ônibus de qualquer jeito, isso, porque ela saía às 5h30 e pegava o ônibus melhor do que as outras colegas que saíam às 6. Essa preocupação, essa flexibilidade, a empresa pode oferecer, e isso dá uma qualidade de vida no trabalho muito grande. Sim. Principalmente no momento que nós estamos nesse empoderamento da mulher. Isso. Né? As mulheres tomaram um espaço, principalmente na área comercial, porque elas são melhores em relacionamento, são mais atenção em detalhes, mas ela criou uma responsabilidade que era só do homem, ou muito mais do homem, para ela também. Isso. Só que ela não deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa, não deixou... Como é que faz? Então, as empresas que entendem isso, e que você não precisa ter aquele paradigma que horário comercial é das 8 às 18. Mas isso não precisa ser assim para o colaborador, para o trabalhador. Isso pode ser flexibilizado. Exatamente. A lei é de 8 às 18, mas para o trabalhador pode ser das 8
um pouco mais cedo, Sim. diminuir isso aí um pouco no horário do almoço. Tem horário de almoço, tem convenções hoje que dá liberdade até só de meia hora para almoçar, como é o caso das panificadoras. Os demais é 1 hora e 15. Então, flexibilizar o horário, fazer esse levantamento, deixa os trabalhadores mais seguros, mais felizes, porque está lá o filho, não levou o filho, Sim. sem a penalidade ou estigma de fulano é indisciplinado. Quer dizer, que ela passou de chegar atrasado 15 minutos para a condição de chegar 15 minutos mais cedo. Adiantado. Né? E aquela que saía correndo, Adiantado. saía andando numa boa, vai embora para casa. E a loja amanhecia em condições de ser Redondinha. inaugurada. Olha. Maravilha. Então, essas preocupações, que antes era um paradigma, porque das 8 às 18, e acabou. Para o trabalho, não precisa ser assim. Isso é legislação. É verdade. Né? É Então, verdade. isso impacta muito, assim, essas decisões, pequenas decisões que ajudam muito a qualidade de vida das pessoas dentro da empresa. Maravilha. Agora para você, Deise. Como você vê o futuro dessas relações? Pergunta para Deise, viu? Ele não pergunta para mim, não, ainda bem. Não, o seu é o segundo. Então quer ser o primeiro? Então vai ser Não, o primeiro. Boa! Me ajuda aí. Então, vai ser o primeiro. Eu já dei descansar um pouco. Então, eu falei, mas será que a qualidade de vida dele está vindo? Porque ele está pensionando a Deise. Então vai ser você, então. Como você vê o futuro das relações de trabalho entre o empregador e o empregado? Uma pergunta boa essa, né, voltada para o futuro. Essa consciência de que empregado, o nome empregado, ele ficou muito pejorativo. Né? Se passou muito por colaborador, funcionário, colaborador, amenizaram até esse impacto de empregado, que era assim visto com o tempo, foi desgastando. Mas vamos falar da relação de patrão, né? Ou então de líder e liderado, uma coisa nesse sentido. Os liderados, que são os empregados, colaboradores, eles estão conquistando um espaço assim que era deles. Sempre foi. Só que não era reconhecido. E a distância entre o patrão, o empregado, está achatando. Até nos organogramas hoje eles estão ficando mais próximos. As portas abertas dos diretores para os colaboradores, então, está cada vez mais próximos. Essa distância hierárquica, ela está também diminuindo. Eu acredito que estamos caminhando para uma aproximação muito benéfica, sem esse distanciamento hierárquico de poder, de eu sou, você não é. Outra situação que vai aproximar é a legislação também vai ajudar nisso aí, né? Porque vai, com o tempo, o que hoje é uma liberalidade da empresa, vai se tornando lei, vai se tornando direito conquistado. Né? Então, como essa relação de tempo, entre horários, hoje você vê que antes da pandemia o home office era um preconceito, isso aí não tinha jeito. Né? Agora se fala que as empresas estão tendo até mais resultado com isso. Então as relações estão ficando assim, mais próximas, né? Sem tanto distanciamento de poder e direito. Né? Acredito que isso aí vai dar para as empresas um resultado melhor e uma qualidade de vida dentro da empresa para o colaborador, o empregado, melhor também. E a relação de poder, porque as empresas estão percebendo que uma equipe autogerenciável, ela produz mais. Então, essa ideia de chefe, de encarregado, tão assim pesada, que distanciava as pessoas, isso está se aproximando. E aí vai ser uma cobrança diferente, que são os skills, né, tanto técnicos como comportamentais, que são as competências, serão outras. Né? Essa cobrança
que fala, que diz o encarregado, o supervisor, que não é uma coisa de vigia, mas vigia. Estou te vigiando. Né? Isso, com o tempo, deve diminuir muito isso aí, ou até algum lugar mais até extinto. E as competências do líder, numa liderança mais situacional, vai fazer a diferença. Qual é o melhor estilo de liderança? Vai ser em relação à situação. E não que o líder sou isso ou sou aquilo. Ele é isso ou aquilo, dependendo da situação. Ele pode estar democrático ou autocrático, ou um ou outro, dependendo da situação. Isso vai ajustando e ficar menos agressivo, porque as relações ainda são muito agressivas e isso tende a melhorar e a gente diz amém. Diz amém, porque realmente isso impacta muito ruim na qualidade de vida dentro das empresas. É igual a gente tem, né? Antigamente, né, os pais eram mais duros, né? O pai mandava, a gente tira medo, né, dos pais. Hoje os pais, eles são amigos, são parceiros, eles conversam, né? Antes era aquela coisa, menino e cachorro lá fora. Hoje não, hoje os filhos convivem, sentam com os pais. Antes o menino não ficava na sala de estar junto com os adultos, né? Hoje, e é a mesma coisa isso que aconteceu dentro das empresas, as relações também alteraram. Eu falo que eu sou da geração sem coxinha. Sem coxinha. Lá em casa eu sou da geração sem coxinha. Porque quando eu era menino, você tinha que deixar, os adultos tinham que servir primeiro. Eles pegavam a coxinha. Agora que eu sou adulto, eles falam, olha, as crianças primeiro, eles pegam a coxinha. Então eu sou da geração sem coxinha. Não tem coxinha pra mim. Você não ficou com o melhor pedaço em nenhum momento. Mudou. Quando era criança, era adulto. Tempo agora adulto para pegar a coxinha. Mas não peguei a coxinha, mudou a regra. Falei, agora as coxinhas pros netos. Ué, como é que eu faço? Eu chego lá, não tem coxinha mais. E se eu falar, vou pegar uma coxinha. Acabou pra você. Que é isso? Aí as crianças. Coitado, sei o quê. E se for com a avó, então? E acabou. Aí você dorme no sofá. Não. E olha lá, se não tem um menino lá no celular, no sofá lá... Vai ter que dormir no chão, na garagem. Vai pra garagem. Vai pra garagem, ué. Casinha do cachorro pra você. Né, Vitor? Ai. Agora que a gente... Burnout. Burnout. Agora a gente vai falar sobre burnout. Me fala sobre o efeito burnout. Entendi. Então, a minha formação, como eu disse, eu sou administradora. Talvez eu não tenha tanto recurso para falar do burnout, que é uma doença psicológica, uma reação psicossomática, né? Mas a gente que está dentro das empresas, e a gente também, né? Hoje quem não precisa tomar um chazinho de camomila para acalmar, né? Precisa tomar um suquinho de maracujá. Outras pessoas têm situações mais adversas, aí tem que entrar com a medicação controlada. E é isso que a gente está fazendo. Hoje, os estudos, pelo que eu vi, nessa situação aí das redes sociais, né, dos Instagram da vida, a gente só tende a postar coisas boas. Você não vai postar um perrengue que você está passando, você não vai postar você todo feio, você vai postar aqui, ó, chique, fazendo podcast, todo poderoso, nas viagens, né, de férias com a família. E aí, o que acontece? As pessoas hoje, que eu acho que é o mérito, né, da sua mãe, que eu conheço, ter uma base religiosa em casa. Porque senão a gente sempre espelha no outro. E aí o outro, a gente tem a triste ideia que o outro, a vida do outro está melhor que a nossa. Ah, mas nossa, eu vi o Vitor indo para os Estados Unidos, eu vi ele andando de lancha. A grama do vizinho é mais verde? O carro dele é mais novo que o meu.
E as pessoas passam a viver numa situação irreal. E isso é uma das questões do burnout. A gente acha que a nossa situação familiar é a pior, o nosso trabalho é o pior, o nosso salário é o pior, o nosso casamento é o pior, a nossa casa é mais feia, eu acho que o meu corpo... E aí as pessoas entram numa angústia. E aí, como ela quer muito, muito, muito evoluir, aí ela passa a trabalhar 10 horas por dia, o chefe pede 1000 coisas, ela não fala não, ela não fala não para o próprio filho, ou às vezes para o próprio esposo. Ela quer tanto agradar, quer tanto se superar, e ela vai pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa. Aí é mais ou menos, sabe quando entra, você está na piscina, você começa a afogar, entra água no nariz, você vai cansando, você vai apavorando, você vai ficando mais triste. Então o burnout é a gente ter o pé no chão, que a vida é feita de altos e baixos. A nossa vida é uma montanha russa. Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, né? É igual a escada roda gigante. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. E a gente tem que respeitar isso. A vida ela não é feita só de coisas boas e nem só de coisas ruins. Isso essa gangorra a gente vive. E as pessoas hoje elas estão com dificuldades de falar das suas limitações e estão com dificuldade de viver situações ruins. E aí ela começa a pegar, e aí é como se ela quisesse abraçar o mundo. Você consegue abraçar o mundo? Não. Ninguém dá conta. E aí as pessoas começam a ficar angustiadas, tristes, desesperadas, vive às vezes em situação que não é a realidade dela. Às vezes ela quer gastar mais do que ela dá conta, ela quer uma realidade que não é a dela, traz essa angústia e aí gera o burnout, gera a crise do pânico, gera a ansiedade, gera o estresse. As pessoas pensam em coisas muito pior, que é um suicídio. Então, por isso que a gente tem que ter a base. Por que a sua mãe te proporcionou esse podcast? Porque a família é a nossa base. É ali onde a gente pode recorrer às pessoas que realmente nos amam. Então, ela conseguiu trazer essa possibilidade para você. Então, se a gente não tem a família, não tem Deus, independente da religião que você tenha, você entra, você fica meio doidão, meio despirocadão, né? Então, você tem que ter família, crença em Deus, né? Ah, mas por que eu tive, Deus o livre, câncer e o outro não teve? Por que eu estou desempregado ou não? Por que meu filho é especial? Não. Então a gente tem que ter o apoio familiar e acreditar em Deus para a gente poder passar por essas adversidades que a vida traz para a gente. Inês, voltando lá nas primeiras palavras suas, falando um pouco sobre liderança, existia assim, uma preocupação e uma cobrança em cima do líder, que o líder precisava conhecer a sua equipe. Ora, isso já não é suficiente mais. Agora o líder precisa conhecer cada um da sua equipe. Olha como é isso. E até os treinamentos, muitas vezes, são customizados, liderado por liderado. E principalmente na equipe de venda, que você identifica qual é o gargalo de cada um e ataca ali. Se não dava treinamento muitas vezes genérico, agora a gente identifica, um tem dificuldade no fechamento, outro na negociação, outro na apresentação, e ataca ali. Muitas vezes. Olha como está sendo desafiador. Vamos trazer isso aí para o efeito burnout. O que acontece hoje? Fui atrás de uma pesquisa para saber onde é que está mais presente no mercado o efeito burnout. E aí, as pesquisas deram professores, líderes, vendedores e pessoal de tecnologia.
Ora, sabendo disso, você já tem uma leitura maior onde você pode colocar seus recursos enquanto líder, enquanto gestor. Né? Essas profissões e esses ambientes estão por pesquisa, mas presentes. Então a equipe comercial normalmente ela sofre, e aí vai imaginar, porque ela sofre uma pressão do cliente e da empresa. Ele chega no final do mês, se ele atingiu as metas, no outro dia é zero. Volta para zero. E a pressão continua em cima. Se ele vendeu bem hoje, amanhã é zero. Olha que situação que está. Que loucura. Né? As pessoas de tecnologia, e a gente está trabalhando com pessoas de tecnologia agora, ele fica ali horas e horas diante de um programa de tecnologia, de um programa, aí o cliente reclama por causa de uma coisinha de nada e não quer nem saber. E a gente tem que passar para ele a ideia de que não é o cliente, não é caroço, não é isso, ele tem as razões dele, porque coloca no lugar dele lá que está com o cliente na fila, o danado não funciona, ele tem que falar, sistema do caiu. Ó, pensa bem que... E joga tudo isso lá em cima do outro. E o professor hoje, que tem que fazer o papel de educador. Deus o livre. Que é isso, velho? Então, você vai... E o líder? Então, que não tem nem liberdade, porque ele é avaliado por todos, seus liderados, a todo tempo, e tudo que ele faz. Olha que carga que não está sobre essas profissões, essas atividades. E a gente sabendo disso enquanto gestor, isso impacta muito dentro da empresa e na qualidade de vida dele lá dentro. Se a empresa não olhar isso com carinho, vai ter o quê? Desistência. Aí acontece o que está acontecendo muito. Colaborador demitindo o líder. Demitindo a empresa, você não trabalha mais aqui, acabou. Não quero isso mais para mim. Há uma demissão reversa. Sim. Não é a empresa mais que está demitindo, é o funcionário demitindo a empresa. Ele Tipo, não quer. Eu vou embora daqui e vai mesmo. Essa empresa não serve para mim. Não serve para mim. Se não preocupar com isso, gente, como é que vai fazer? Isso. Aí dá esse turnover, que você sabe como é que funciona. As empresas de recrutamento, o açúcar, não há dificuldade danada de encontrar, porque não é o candidato, é a cultura. E aí, isso aí, olha o bicho pega. E você está com um desafio nesse ponto gigante. Eu costumo dizer que hoje as empresas não selecionam, é o colaborador que seleciona a empresa. Começa aí. Está nisso aí. Então, tanto que isso é impactante hoje nas relações trabalhistas, né? É verdade. Excelente pergunta. Nós acabamos por hoje. Obrigado, Posso? meu avô, a Deise, o Fábio, minha mãe que está aqui, o público que assistiu. Posso fazer pergunta para você? Pode. Tá. Eu tenho uma curiosidade, né? Você idealizou, fala um pouquinho, né? Eu acho que é bom deixar registrado. Ótimo. Por que você teve essa ideia? Onde foram as suas pesquisas? E findando, qual foi o sentimento da missão cumprida? Queria te ouvir um pouco, porque me impactou muito esse seu convite, viu? Porque fiquei impressionada, né? Desde a organização, você passando as perguntas, o cronograma, pedindo foto, post, né? O Fábio, que é aqui um querido, né? Me comentou que a negociação foi toda com você. Eu queria que deixasse registrado no primeiro podcast como que foi isso para você, como foi essa ideia disso e como que está sendo para você. No YouTube apareceu um podcast, eu falei, eu quero fazer também. Eu não sabia qual tema, nada. Eu liguei pro vovô, pro meu avô. Eu falei, eu quero falar sobre qualidade de vida. Ele falou, mas o que você tá falando sobre qualidade de vida? Porque tem várias coisas. E eu pensei e foi no trabalho. E escolhi esse tema. Para mim é muito uma felicidade que eu estou aqui.
fazendo esse podcast. Entendi. É isso. E depois, qual que foi? Você ficou nervoso? Você tá tranquilo? Aquela sensação de sonho realizado? O que tá passando pela sua cabeça? De sonho realizado, que eu pensei lá pra trás e tô aqui hoje fazendo podcast. E o sentimento, já que a gente tá falando de tanto sentimento, te gerou medo antes, angústia? Hoje é a felicidade porque foi um sucesso. Mas quais sentimentos que você passou desde o primeiro momento até hoje? O medo, eu fiquei com medo, será que não vai dar certo? Será que eu não vou achar? Aí eu lembrei que você tem um podcast da Apoio Negócio e eu fui atrás com você e fiz. E hoje eu tô feliz aqui. Entendi. E os seus pais, quando você trouxe essa ideia, qual foi a reação deles inicialmente? Felicidade. Desde o primeiro momento você teve o incentivo? Foi. Desde o primeiro momento. Eles não falaram que você tá doido, menino? Não, desde o primeiro momento me apoiaram. Entendi. E para você, o que é qualidade de vida dentro do seu ambiente de trabalho, que é a escola? Vixe. Eu sei que eu apelei com Agora. vocês, mas não precisa apelar comigo, não. O que é uma boa escola para você? Ensinar, aprender, ter uns bons professores, que alguma dúvida estão disponíveis. Assim, essas coisas. E você que tem 2 pais executivos, né, no meio corporativo, um avô no meio empresarial, você já tem ideia de qual a profissão que você quer? Eu acho que pro meu lado, o meu avô, consultor. Olha! Que lindeza! Sonho tem preço, rapaz. Tá disposto a pagar? Tô. Não vai dar certo. E dentro Vai da sua dar certo. escola, quantos Vitor tem com esse arrojo, com essa visão? Que você tem noção que você é um cara diferenciado? Tenho noção. Que você é fora da curva? Sim. Que você é um menino prodígio? E outros querem ser jogador de futebol, youtuber, essas coisas. Eu quero ser consultor. Tá definido. É. Coisas. E Vitor, assim, você deu um passo. Agora, passa para sua cabeça qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo depois de você sair daqui? Você quer ser consultor. Quero Qual é o próximo passo? estudar agora. Estudar. Fazer... Não sei como explicar. Mas o próximo passo, você disse. Estudar. Estudar. Isso, agora é definir o que você vai estudar, né? Para que você realmente consiga chegar a realizar o seu sonho. Né? Isso aí é importante, ter um sonho e realizar esse sonho. Né? Hoje, cada jovem deve procurar realizar o sonho dele, não o sonho do pai ou da mãe, né? Que isso aí é até uma forma que agrediu muito os jovens. Que os pais queriam que o filho fosse isso, aquilo, para realizar o sonho do pai. E, na verdade, nós temos que criar filho para realizar o sonho dele. Porque a vida é dele. E é ele que vai enfrentar o mundo dele. Então, está no caminho certo, né? E que isso seja bom para os pais também. Não é porque não. E assim, Está no caminho, Vitor. E lógico que esse podcast, Vitor, é uma conquista sua, mas que, por tabela, você está realizando o sonho, né, de muita gente, em especial do seu pai e da sua mãe, porque você é um menino muito doce, muito amoroso, muito inteligente, visionário, e eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, tenho muito orgulho desse convite, e esse dia vai ficar marcado na minha vida, Na minha também. porque a gente que entra, né, numa certa idade, numa roda viva, às vezes a gente esquece que a gente tem que sonhar, né? E desde o primeiro momento que você me chamou no WhatsApp, fazendo o convite, né?
eu até me emociono porque refletiu muito em mim, porque eu estava nessa loucura do mundo, né, corporativo, né, e a gente tem que trazer resultados, tal. E eu falei, gente, é o sonho do Vitor, né? E eu falei assim, e o meu sonho? Qual foi o meu último sonho, né? E eu não soube identificar. Então, Essa reflexão, você me impactou muito, viu, com esse seu projeto de a gente querer se desafiar, sair da zona de conforto e principalmente trazer, né, sonhos. E a sua mãe é uma pessoa que eu admiro muito, né? Primeiro, a família que ela construiu. Segundo, é uma pessoa temente a Deus, né? Sim. E tenho certeza que hoje ela vai bater um papo muito profundo com Deus e mostrar a gratidão dela ter um filho igual você, viu? Parabéns. Obrigada. Aí, Vitor. O Vitor também também, além de exemplo, ele é também um motivo assim de muito orgulho, né, para os primos, para os tios, é muito respeitado, né, pela postura dele, e isso ajuda muito até na concepção que os primos têm do que é a vida. Né? Porque eu sou fã da juventude e do tempo de infância, sou fã. Acho eles assim que ensinam mais do que realmente a gente aprende com os adultos, né? Não tem vício, são corajosos e exemplo de clareza, né? Eles não têm medo da verdade. E nós muitas vezes ficamos procurando o melhor jeito para falar aquilo que não tem jeito. Eles não escondem o que não tem esconderijo. Nós ficamos às vezes tentando esconder algo que não tem esconderijo. Mas eles colocam as coisas na mesa com muita clareza. A dificuldade muitas vezes nossa é de aceitar que isso vem de uma criança ou então de um adolescente. Nós precisamos ter essa flexibilidade e essa consciência. Parabéns, Vitor. Obrigado pelo convite. Esse é só o primeiro, ainda tem muito. Então ótimo, valeu. Valeu, pessoal. Um alô aí pra turma. Valeu. Bom, pessoal, terminando esse bate-papo, é isso, até a próxima.